Bom, considerando isso, eu não podia falar essa manhã de outra coisa senão do Espírito Santo. Eu sentei do lado de algumas pessoas e chamei umas outras assim que passaram por mim e perguntei: o que você vê nessa imagem, né? Alguns eu perguntei. É sempre um desafio para mim e para a equipe técnica. O Mocra é sempre ele quem elabora essas imagens para a gente. Eu já agradeço pela vida dele muito por isso, mas é sempre um desafio tornar visível aquilo que a gente está pensando. É o Espírito Santo mesmo que ajuda a gente. E nós tivemos essa semana, sei lá, algumas opções que correram para bem diferente disso, não foi, Moca? E labutando, que imagem vender, o que dizer através de uma imagem. E é importante a primeira imagem. É forte, é contundente, precisa ser algo que qualquer pessoa ao olhar primeiro, ou ao olhar de primeira vista já compreenda. E chegamos a esse ponto. Essa pomba denuncia um pouco sobre o que é o tema, claro. Alguém de joelhos, clamando. Mas o que eu queria efetivamente dizer à minha igreja essa manhã, embora eu irei falar sobre a teologia que defende quem é o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, que para alguns será um lembrete, para outros será um ensinamento, a pessoa da divindade menos ouvida, menos pregada, menos entendida é o Espírito Santo. Ele que é, sem dúvida alguma, a figura mais humilde, mais simples, e que efetivamente é tão importante, haja visto o trabalho que ele exerce. E se eu vou mencionar alguns, mas eu diria aqui, em primeira instância, nós nunca seríamos salvos se o Espírito Santo não atuasse como ele atua. Porque embora Jesus Cristo tenha morrido na cruz, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É Ele que nos orienta ao caminho correto. É Ele que incomoda nosso coração a nos chamar a atenção daquilo que é santo. É o Espírito de Deus quem nos faz aceitar pela fé a salvação pela graça. Mas muitas vezes, e não poucas vezes, mas muitas vezes, nós tratamos o Espírito Santo com certo desleixo, ou talvez seria melhor dizer, como se ele fosse inferior às demais pessoas da divindade. O que a igreja está propondo, e eu como pastor dessa igreja estou propondo para a minha igreja, é que nós precisamos dar uma atenção especial à pessoa do Espírito Santo. E a frase que nós escolhemos foi essa: Ele está aqui. Amém? Eu quero começar a mensagem da manhã dizendo assim, ó, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele está aqui. Mas eu não queria me restringir apenas ao seu pensamento de que Ele está aqui porque nós estamos na igreja. Eu queria te fazer pensar, Adilson, que Ele está aqui na perspectiva de onde você estiver, Ele vai estar ali. O Espírito Santo está no seu local de trabalho, na sua casa, no Uber, no seu carro. O Espírito Santo está com você na praia. Esteve com nossos jovens no acampamento desse último final de semana e que só glória a Deus esse acampamento. Amém, gente? Já vamos começar a preparar o retiro de carnaval do ano que vem. Me disseram que querem ir para outros lugares. Cadê a Ana Paula? A Ana Paula veio com as conversas assim. Tá bom, Paula, vamos. Vamos fechar um avião. Vamos locar um avião e vamos. Tudo bem. O Espírito Santo de Deus está na nossa mesa de negociação, de uma empreitada. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares, porque o Espírito Santo de Deus é Deus. E um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. Só que segundo a Bíblia, há um lugar em que o Espírito Santo habita. E onde é esse? E onde é? Em nós. Não sabeis vós que vocês são morada do Espírito Santo? Bom, a Bíblia não fala que Deus Pai ou Jesus Cristo é a figura que habita em nós exatamente, mas o Espírito Santo.
Essa manhã eu quero te fazer viajar comigo e eu quero tentar te fazer entender que o Espírito Santo do Senhor, ele é muito mais do que uma figura, uma imagem, uma pomba, uma força. Ele é mais do que uma entidade, mas ele é presença. Você pode contar com o Espírito Santo. Separei um texto da Bíblia para a gente começar a leitura. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versos 16 a 18. Se você trouxe a sua Bíblia, amém. Eu vi o Luiz semana passada perguntando quantos tinham trazido a Bíblia. E eu vou continuar nessa campanha de que você tenha contato com a sua Bíblia. Não tem problema usar o telefone, não tem problema usar o iPad, não. Mas se você puder, traga a sua Bíblia. É legal abrir a Bíblia, abrir a palavra. Está tudo certo. João, capítulo 14, versos 16 a 18. Texto conhecidíssimo. E que vai ser o texto base para a nossa mensagem de hoje. Diz assim a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vem nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Esse texto é um dos textos mais amorosos da Bíblia. Esse texto ele foi apresentado como uma promessa para corações cansados. Era uma noite trágica, era um momento difícil para Jesus e seus discípulos. Havia aí o anúncio de que ele estava partindo. Eu convivi com vocês tantos anos, mais próximo 3 anos, mais ou menos e meio. Nós comemos juntos, nós passeamos juntos. Eu vi os bons momentos da sua família. E, claro que em 3 anos e meio, Cristo viu muita coisa dos discípulos e das pessoas ali. Não foi apenas o que a Bíblia narra. O que a Bíblia narra é um pedaço, obviamente. Só que agora eu vou embora. Eu vou morrer, vou ressuscitar, mas eu vou embora. E vocês vão ficar aqui sem mim. O pensamento óbvio era: como assim, Jesus? O Senhor está indo embora agora? Vai me deixar na mão? Eu vou ficar, a gente vai ficar desamparado, abandonado? Cristo sabia, obviamente, que com a sua presença e muito mais com a sua ausência, surgiriam dúvidas, dores, sofrimento para aqueles homens e mulheres. O mundo não é fácil desde sempre, ele piora de maneira grandiosa com o passar dos anos, claro, mas o mundo nunca foi bom pós-pecado. E Cristo, portanto, diz àqueles homens: não vou deixar vocês órfãos. É para mim uma declaração, ou uma das declarações mais ternas de Cristo. Eu estou indo, mas eu não vou te deixar só, eu vou te mandar um outro Consolador. Eu vou embora, mas eu não vou te deixar sozinho, porque eu quero te ser presença. Eu queria chamar de novo a sua atenção para essa palavra, presença. Não se trata de um momento esporádico, mas é presença. Eu estou indo embora, eu estive aqui com vocês, agora eu estou partindo. Ao partir, eu vou enviar um outro, exatamente igual a mim, para continuar sendo presença. Portanto, o Espírito Santo não é uma visita, é presença. A promessa de Deus para o Espírito Santo não é que fosse algo apenas doutrinário, ou muito menos que fosse algo esporádico. O Espírito Santo não foi enviado para nós para ser uma figura que a gente consulta de vez em quando. Não, ele é presença, ele é presente, ele está com a gente, ele está aqui. O Espírito Santo é a garantia de que nós nunca estaremos só ou sós. Você nunca vai estar sozinho. Presta atenção, você nunca vai estar sozinho. Não importa o distante, ou profundo, ou alto, não importa as circunstâncias, os momentos, você não vai estar sozinho. Nos momentos mais felizes da sua vida, acredite, o Espírito Santo está ali com você.
Só que nos momentos mais difíceis, Ele também está. Na hora que as coisas saem do prumo, do normal, do acostumado, do controle, a hora que as coisas fogem daquilo que você está acostumado a lidar, presta atenção, o Espírito de Deus também está ali. E talvez, como disse o Ed aqui agorinha, Deus esteja se utilizando através do Espírito de um momento não tão bom na sua jornada para te salvar. O Espírito Santo é presença. O Espírito Santo não é uma energia, uma força. O Espírito de Deus não é como alguém que você invoca e então ele aparece como um vento ou sobrevoa como uma pomba só naquele instante. Não. Ele é presença, porque ele é uma pessoa. E esse talvez seja o ponto mais controverso sobre a pessoa ou a figura do Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina. Pastor, como é que é o corpo do Espírito Santo? Não sei. O que a Bíblia diz é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos parecidos com Deus fisicamente. E Deus, ou a divindade, é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não são diferentes em grau de importância, eles não são mais valioso um do que o outro. O Espírito Santo não é menos Deus do que o Pai e o Filho e vice-versa. Eu sei que ele é uma pessoa, e a Bíblia prova isso apresentando algumas evidências sobre uma pessoa. Por exemplo, ele diz que o Espírito Santo fala, Atos 13:2 diz assim, ó, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Ele fala. Vocês já viram pomba falando? Já ou não? Vocês já viram o vento falando? Pessoas falam. O Espírito Santo é uma pessoa. Diz também que ele ensina, e eu gosto desse verso de João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês. É ele que ensina. Meu Deus do céu, então se não fosse o Espírito Santo, nós não aprenderíamos nada sobre as verdades bíblicas? É o que a Bíblia está dizendo. Não, você não aprenderia. É o Espírito Santo quem faz isso. Além de ensinar e falar, o Espírito Santo também guia. Diz o texto, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará. Nossa! Percebe que se não houvesse a atuação do Espírito Santo na vida da gente, o processo de salvação seria incompleto. Não seríamos os homens e mulheres que somos se não houvesse a manifestação do Espírito na nossa vida. O problema, gente, é que nós muitas vezes tratamos a presença do Espírito e o poder dele como algo muito menor do que ele de fato deveria ser tratado. O Espírito Santo se entristece, portanto, quando o nosso comportamento, quando nossas escolhas são diferentes daquilo que deveria ser. Efésios 4:30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. No livro Evangelismo, página 616, Ellen White reforça essa ideia dizendo assim, ó, o Espírito Santo é tão certamente uma pessoa quanto o próprio Deus é uma pessoa. O que é isso aqui? Portanto, quem é o Espírito Santo de Deus? É uma pessoa da divindade. Ele é alguém que trabalha efetivamente, diariamente e constantemente, realizando em nós aquilo que nós não podemos realizar. É o Espírito Santo que nos ensina, nos corrige, nos orienta. É Ele que nos faz perceber essas verdades. Portanto, se tem algo que eu preciso clamar todos os dias da minha vida, é pela presença do Espírito Santo nela. Eu não posso viver sem o Espírito Santo. Eu não posso sobreviver sem o Espírito Santo. Acontece que o Espírito de Deus não permanece, não atua, não se manifesta em um lugar que não é propício para isso.
O Espírito Santo de Deus não faz morada em um lugar que não é habitável para o Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor não convive com situações, com práticas que não são equilibradas ou equivalentes com a presença do poder de Deus. E de maneira muito frágil, Deus, com toda a sua ética, não invade os lugares que não são preparados para Ele e que não é convidado, e que Ele não é convidado para estar. De modo prático, alguém que prefere viver uma conduta de vida de apego às coisas que são dessa terra, não enviam um convite para que o Espírito de Deus habite na vida deles. Na prática, quando nós escolhemos manter uma rotina de vida, em que nossas escolhas, hábitos e práticas combinam mais com as coisas desse mundo, o Deus que é presente, que está aqui, não permanece, porque Deus não fica nesse ambiente. Sendo ainda mais claro, em um ambiente que está escuro, quando você aperta o interruptor e a lâmpada acende, as trevas saem. Isso é inversamente proporcional. Num ambiente que está claro, se você traz as trevas, a luz sai. Deus não se permite estar em certos ambientes. Deus não se permite estar em certas situações. O Espírito Santo de Deus não se permite estar em algumas mesas de negócios quando isso é feito de maneira sorrateira. Deus e o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, o nosso Deus Espírito Santo, não se permite estar numa roda de amigos em que a conversa apenas se trata de falar mal do outro. Ele não está ali. Deus não se permite estar em uma vida, em um corpo, em uma pessoa, que o que mais ela procura são as vivências desta terra e não do reino eterno. Se você entendeu, diga amém. O Espírito Santo é presença. Ele quer estar aqui, Ele quer que você conte com Ele, mas Ele não vai estar em um lugar que não foi apropriado para Ele. Eu tenho a impressão que a convivência com o Espírito Santo é algo parecido a receber uma visita em casa, embora ele não seja uma visita, embora o Espírito Santo de Deus não seja algo, eu diria, ocasional, ele é presença. Mas a casa tem que ser preparada, gente. A gente não tem uma casa perfeita quando recebe uma visita. Mas lá em casa funciona assim também. Você se prepara para receber uma visita. Ontem eu fui fazer uma visita para um casal e eles se prepararam para me receber ontem à noite. Ficamos juntos das 20 às 22 horas. E conversamos sobre todos os temas e assuntos da história, da vida. E eles se prepararam, prepararam até comida demais para mim, Evandro. O povo fica querendo que eu coma. O povo tem que me dar água com gás só, não é? Mas eu fui. Se prepara. Claro que há um toque diferente. A gente põe pratos na mesa, a gente faz uma preparação. Isso não quer dizer que a casa está perfeita. Eu fui visitar o Marcelo. Comi uma panqueca com geleia de morango, né, Marcelão? Ele disse que não é para todo mundo isso não. Então eu estou me achando até hoje. Vou voltar lá. Há um preparo, gente. Eu preciso preparar a minha vida para receber o Espírito Santo. Não adianta apenas clamar 10 dias ou um ano se eu não preparar a minha vida, se eu não buscar eliminar da minha vida coisas que fedem, que incomodam, se eu não tirar poeira, se eu não tirar teia de aranha da minha casa, da minha vida, para receber Jesus Cristo, para receber o Espírito Santo. Considerando isso, como igreja adventista, nós cremos de maneira categórica que o Espírito é a terceira pessoa da divindade, ela é coeterna, coigual e plenamente Deus. Em nada ele é inferior, em absolutamente nada ele perde. Ele é Deus, eu louvo a Deus por isso. E você pode contar com o Espírito Santo. Na vida prática, o que o Espírito Santo faz e traz para a nossa vida? Na vida prática, a primeira coisa que ele faz, ele consola. Romanos 8, 26, diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele
oferece em oração clamores que nós nem sabemos fazer. E nos consola na hora de angústia e dor que nós temos. É interessante, há pouco mais de 10 dias eu tive que fazer um velório do irmão de uma pessoa, amigo da gente. E novamente eu me deparo com a cena de pessoas que estão sofrendo, obviamente, perdeu o irmão, o tio, o filho, estão se sentindo doloridas ali, mas esperançosas. É sempre um desafio falar nessas horas. Então eu lembro que a melhor coisa que eu posso pedir é que o Espírito Santo de Deus console. Na quinta-feira, completou uma semana que a filha do meio de um casal de amigos meus de Salvador, muitos anos, foi na janela do seu quarto, no 21º andar, e se atirou lá de cima embaixo. Uma menina de 28 anos, cristã, família toda adventista. Lá de cima, ela se jogou. Nos próximos dias eu vou ter contato com essa família. Ore por eles, inclusive. E a pergunta da gente o que você fala para o Oswaldo? O que você vai falar para a Beth, os pais? Que estavam em casa e ouviram um barulho e de repente alguém chegou avisando. Você fala o quê? Não sei. Eu recorro ao Espírito Santo dizendo assim, Pai, consola. Eu não sei o que dizer para essas pessoas. O que eu sei é que na vida prática, o Espírito de Deus consola. E querida igreja minha, essa manhã você pode estar passando por uma tribulação que não seja essa, da perda de um ente querido, mas pode ser qualquer outra coisa. Você pode estar vivendo uma situação de vida que eu não faço ideia, que ninguém conhece inclusive. Você pode estar passando por situação de angústia, que só o seu travesseiro e Deus conhece. Eu quero te afirmar essa manhã, reafirmar essa manhã em nome de Cristo. O Espírito Santo do Senhor está à sua disposição para te consolar e curar as suas dores. Não importa quais sejam as batalhas, não interessa se trata de um abandono, se é um problema grave financeiro, se é um problema que vai na perspectiva da saúde, você foi diagnosticado com um problema e ficou sabendo essa semana. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão vivendo dramas emocionais ou dramas no seu relacionamento. Deixa eu te falar com todo carinho. Os problemas da vida vão surgir, os males vão nos alcançar, o mal vai bater a sua porta inevitavelmente, porque essa é a maior herança desse mundo maldito, é fazer com que o ser humano sofra, é fazer com que a gente sinta dor, e em nada diminuiu isso, o amor de Cristo por você. O Espírito do Senhor está à sua disposição para te consolar, confortar e curar. Conte com a presença do Espírito na sua vida para fazer isso. Deposite as suas lágrimas, não apenas um travesseiro, mas as derrame no colo do seu Salvador. Porque ali você vai encontrar o Espírito de Deus para consolar e te dar energia para continuar. Ele nos consola, Ele nos conforta. Há dias que nem nós mesmos entendemos o que estamos sentindo. Vá até o Espírito Santo. Ore dizendo, Deus Espírito, me ouça. Eu preciso te dizer isso. E diga para Ele, eu tenho fé que Ele vai te consolar. Há uma palavra na língua grega, onde foi escrito o Novo Testamento, Parácletos. Essa palavra aparece pelo menos 4 vezes em João. E essa é a ideia, o sentido é exatamente esse. O sentido, a ideia de que alguém que vai caminhar do seu lado. Jesus Cristo Jesus Cristo disse, o Pai enviará um outro Consolador, e esse outro Consolador caminhará do seu lado. Ele vai passar dia após dia do seu lado, ele vai te acompanhar em todas as circunstâncias, ele vai entender o que você está passando, ele vai gastar tempo te ouvindo, te curando, do seu lado. Ele não vai aparecer de vez em quando, ele é presença. Ele vai contigo, seja para o que for que você esteja passando. Creia no poder de Deus na sua vida e na atuação do Espírito Santo por você. Além disso,
além de consolar, o Espírito Santo permanece. Ele não é um visitante ocasional, como eu acabei de te dizer. Ele permanece. Gosto da ideia de compreender o que Gálatas escreveu sobre isso. O apóstolo Paulo disse, mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Além de nos transformar, além de permanecer conosco, além de nos consolar, o Espírito Santo transforma nosso coração. Pastor, alguém me pergunta às vezes, como que eu consigo me transformar mais parecido com Jesus? Essa não é uma tarefa que envolve apenas o esforço humano, embora seja importante. Eu preciso dedicar tempo da minha vida para buscar crescimento espiritual e a presença de Deus. Mas essa é uma tarefa do Espírito Santo. Eu acho interessante que quando Paulo escreve isso, ele não menciona, mas os frutos do Espírito são. Mas é no singular, o fruto. É um fruto. E esse é o fruto que você precisa desenvolver, e eu também. Eu preciso me transformar essa pessoa, essa criatura, que na prática recebeu do Senhor tais informações. Eu, fazendo algumas buscas, lembrei de um livro que li há algum tempo, chamado O Espírito Santo, onde esse autor, Ferguson, disse o seguinte: o Espírito Santo aplica a obra de Cristo ao crente, convencendo, regenerando e conformando-nos à imagem do Filho. Claro, o texto que você deve ter lembrado é: não vos conformeis com esse mundo. Mas o Espírito Santo nos faz nos conformar à imagem de Cristo. Esse poder do Espírito na minha vida me faz me sentir acomodado em me parecer com Cristo. Ô gente, esse é o convite do Senhor para todos nós. Nos parecer a cada dia com o Senhor. Essa tarefa não acontece porque eu me esforço mais apenas. Essa tarefa não acontece porque eu me dedico mais, embora isso seja importante. Essa tarefa acontece porque eu me rendo mais a Cristo. Porque esse é o segredo. É muito mais do que tentar, é se render. É muito mais do que continuar tentando, vivendo e pecando, é se render. Se render a Jesus é abrir mão de qualquer que seja o ponto, a fim de viver e fazer aquilo que agrada a Ele. Se render a Cristo é colocar do lado da balança toda e qualquer coisa que para mim é importante, mas que não é da vontade de Cristo e portanto eu quero abandonar. Esse trabalho é feito pelo nosso esforço e pela atuação do Deus Espírito Santo. Bom, é por isso que a gente quer clamar a Ele. É por isso que nós não queremos perder de vista a visão de que necessitamos do poder e da presença do Espírito Santo na vida. Porque além disso, além de tudo isso, há algo ainda muito importante que o Espírito Santo faz na nossa vida na prática. Ele nos capacita para a missão. Atos capítulo 8 diz isso: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O que seria de uma igreja se ela não fosse poderosa e disposta a pregar? O que seria de uma igreja se ela não fosse detentora do poder do Espírito e praticante da presença do Espírito? O John Stott, no livro O Poder do Espírito Santo, escreveu assim: o Espírito Santo não é apenas o poder de Deus sobre nós, ele é a presença de Deus conosco, que nos guia, consola e capacita para a missão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Espaço Novo Tempo Santana, precisa hoje não tanto de informações, e nós temos muita, mas precisamos de unção do Espírito. Nós precisamos muito menos de tantos materiais que nós temos, mas de unção. Nós temos tudo na mão. Nós temos tecnologia a favor, nós temos material a favor, nós temos um espaço agradável, um culto bacana, uma música bem feita.
Mas talvez nos falte unção de modo individual que interfere na vida coletiva da igreja. Precisamos de unção, portanto, para dizer não ao pecado. Precisamos de unção para nos dedicar na missão. Precisamos de unção para nos relacionarmos melhor. Precisamos de unção. O Espírito Santo de Deus. Queridos, organização é necessária. Planejamento é sábio. Estratégias são fundamentais, mas sem o Espírito Santo, o esforço humano é demais para alcançar resultados. Faríamos muito mais e muito mais rápido se nós estivéssemos buscando cada dia mais unção. Podemos ter método, metas, movimento, tudo certo, Andréia, mas sem o Espírito Santo, teremos muita atividade e pouca transformação. Seremos cristãos a vida inteira. Passaremos a nossa caminhada cristã inteira, nos movimentando, cultuando, acampando, cantando, mas sem transformação. Organização prepara o caminho. Planejamento define a rota, está tudo certo. Estratégias estruturam a ação. Planos são necessários, porém, é o Espírito Santo que dá vida, que dá direção, que dá fruto. Não adianta eu e a minha equipe trabalharmos arduamente, planejando ou fazendo o melhor planejamento dessa igreja, sonhando com as melhores metas, se nós não tivermos o Espírito Santo. Não adianta você querer ter uma vida feliz, ter um 2026 maravilhoso. Não adianta você querer ter uma jornada de vida especial esse ano. Não adianta você querer ter o melhor casamento do mundo, a melhor educação dos filhos. Não adianta você estudar os melhores métodos para a sua empresa. Não adianta você encontrar as melhores estratégias para ser bem-sucedido, se não tiver o Espírito Santo. É isso. Nós precisamos que o Espírito Santo encha esse lugar, e esse lugar é você, sou eu, é a nossa casa, é a nossa vida. Tudo isso é importante, gente, mas sem o Espírito Santo, até o melhor dos planos encontra limite, porque é o poder de Deus que faz a gente avançar. Eu relutei em trazer essa citação, porque nós não temos certeza se de fato foi o A.W. Tozer quem falou isso. Mas o senso comum tem dito que o A.W. Tozer disse o seguinte: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém perceberia a diferença. Ao passo que, se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, 95% do que eles faziam teriam parado. E todos perceberiam a diferença. Eu quero que você restrinja esse texto não à igreja, mas à sua vida. Se o Espírito Santo de Deus fosse retirado da terra hoje, você sentiria a falta dele. A rotina de trabalho e de vida que você tem ia mudar em quê? Você tem consultado o Espírito Santo de modo efetivo para tomar as decisões da sua vida? Ou se nós perdêssemos a presença do Espírito Santo hoje, ele não faria diferença nenhuma para você? Quando o meu time de louvor vem cantar aqui à frente, se o Espírito Santo não subisse com vocês para cantar aqui, faria alguma diferença? Se ao subir o pastor para pregar aqui, se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, eu continuaria pregando como prego ou não faria nenhuma diferença? Se no seu relacionamento com a sua família, se o Espírito de Deus fosse retirado, você continuaria do jeito que está ou não faria nenhuma diferença? Isso é muito grave. Se nós nos acostumamos ou nos acostumarmos a viver sem o Espírito Santo, é um sinal de alerta absurdo. Porque nós temos técnica, nós temos inteligência, nós temos método, nós temos talento, nós temos conhecimento. Mas tudo será apenas performance. Tudo será apenas uma apresentação teatral, quem sabe, e não unção, e não poder, e não resultado da presença de Deus na vida.
Se o Senhor Jesus se retirasse da sua casa hoje, se o Espírito Santo de Deus saísse da terra hoje, que diferença isso faria na sua casa, meu irmão? És o Espírito de Deus conclamado a habitar na sua casa? Ele é o guia, o líder da sua casa, da sua vida. Quando você pega a Bíblia para estudar a lição da escola sabatina, você tem convidado o Espírito Santo para te guiar, ou é basicamente a leitura de um livro como qualquer outro? É disso que eu estou falando. É por isso que eu estou clamando à igreja que junte-se a mim, a nós, em uma busca incansável da presença do Espírito Santo. Nossa maior necessidade do cristão, do Espaço Novo Tempo, não é informação, mas é a habitação do Espírito Santo. Podemos ter a forma, a agenda cheia de programa, podemos ter uma igreja bonita, podemos ter um louvor maravilhoso, podemos ter programação perfeita, podemos ter uma técnica especial, podemos ter câmeras como nós temos, que leva a mensagem para todo mundo que está me assistindo de casa agora. Você pode ter dinheiro, você pode ter o carro do ano, você pode ter a maior formação acadêmica. Cara, você pode viajar para os melhores lugares e destinos desse mundo, mas se você não tiver o Espírito Santo, você estará pobre, cego, nu. Nós podemos ter uma igreja que funciona tudo direitinho, onde a nossa secretária cuida de todos os registros, onde o nosso financeiro cuida das nossas contas, onde os anciãos estão trabalhando, pastoreio, que está tudo funcionando certo. Mas se não tivermos o Espírito Santo, a igreja não vai arder, não vai haver fogo, não vai haver poder, não vai haver conversão, não vai haver transformação, não vai haver abnegação, não vai haver o rechaçar do pecado, o ódio pelo pecado e o apego a Cristo, não vai haver arrependimento, não vai haver transformação, só haverá performance. Meu convite para a minha igreja é: vamos clamar a Deus, poder do Espírito Santo, para que onde nós passemos as pessoas vejam Cristo em nós, para que quando nós estivermos falando as pessoas percebam Cristo. Vamos clamar a Deus, poder do Espírito. Vamos pedir que Deus encha esse lugar, e esse lugar não é só a igreja, é a sua casa, é a sua vida. Vamos clamar a Deus que Ele transborde do poder do Espírito tudo que nós vamos fazer. Nós necessitamos dessa pessoa na nossa vida. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Por favor, orem a Deus e diga com clareza: Senhor Deus Espírito Santo, vem na minha vida. Eu estou de joelhos, eu quero te clamar, por favor, paira sobre mim, ó Deus Espírito, enche o lugar, e o lugar não é só a igreja, o lugar é a nossa vida, o lugar é a sua casa, o lugar é o seu trabalho, o lugar são seus estudos, o lugar são seus relacionamentos. Clame a Deus, não trate isso como se fosse apenas um discurso de uma mensagem, de um sermão do pastor da sua igreja, não! Tem que ser todo dia, todo dia. Senhor Deus, me muda, me molda, eu não quero ser como eu sou. Encha esse lugar. Eu quero te convidar a cantar essa música. Nós vamos cantar essa música esses 10 dias próximos, esse ano inteiro que todo. Essa música entra no nosso repertório e será uma canção. Nós queremos clamar o poder do Espírito Santo, não qualquer outra coisa, mas o poder do Espírito. Fique de pé, cante comigo. Entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar. Lugar.
Cante, louve a Deus, peça a Ele. É para você clamar a Jesus, que Ele encha o lugar. Vamos lá, vamos junto. Nós pedimos Sua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Amém. Vem restaura em nós o Seu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o Teu reino, seja feito o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o Teu reino, seja feito o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o Teu reino, seja feito o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o Teu reino, seja feito o Teu querer. Tua unção, Tua bênção, nós queremos receber. Enche esse lugar. Enche Cante, esse cante. lugar, Enche esse lugar. Enche esse lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche esse lugar, vive em nós. enche esse lugar, enche esse lugar, vive em nós. Amém. Nós vamos começar amanhã. Você em sua casa, pedindo a Jesus Cristo. Que esse pedido seja verdadeiro, constante. Você precisa do Espírito Santo e Ele está disponível para você. Vamos clamar juntos. Nós queremos uma igreja mais fervorosa, mais poderosa. Nós queremos ser conhecidos como homens e mulheres da palavra. Queremos passar por aí e as pessoas sentirem o cheiro de Cristo em nós. Eu quero convidar a minha igreja a esse movimento. Vamos realizar muitas coisas pelo poder de Deus. Não apenas por nosso talento, não apenas por nosso esforço, não apenas por nossa técnica, por nossos métodos, mas pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus. Pai querido, primeira coisa que nós queremos te dedicar outra vez é a nossa vida. Senhor, que nossos dons e talentos estejam plenamente disponíveis ao teu serviço. Nós precisamos do Consolador. É Ele que nos convence, nos consola, nos conforta. É Ele que nos dá poder, Senhor. Nós queremos poder. Nós queremos poder. O Senhor não vai colocar o novo vinho em um pote velho. Portanto, eu quero te pedir que transforme esse pote, que nos molde, nos purifica, nos limpa. Restaura em nós, Senhor, com teu fogo abrasador, a presença do Espírito, e nos dê poder. Que esse poder seja usado, Senhor, para cuidar da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos negócios. Que movidos pelo poder do Espírito, nós sejamos uma influência positiva
para nossa família, para nossos filhos. Que movidos pelo teu poder, nossos funcionários, nossos colaboradores, vejam Cristo em nós. Que movidos pelo teu poder, a nossa igreja, o Espaço Novo Tempo Santana, cumpra a tarefa de ganhar o bairro de Santana para Cristo. Nós queremos ser os instrumentos do Senhor para salvar o maior número de pessoas. Ajuda a tua igreja, nos compromete com o propósito da busca. E ao buscar, por favor, derrama o teu Espírito sobre nós. Encha-nos com o teu poder. Nos leva para casa em paz. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você precisa do Espírito Santo e Ele está disponível para você. Vamos clamar juntos. Nós queremos uma igreja mais fervorosa, mais poderosa. Nós queremos ser conhecidos como homens e mulheres da palavra. Queremos passar por aí e as pessoas sentirem o cheiro de Cristo em nós. Eu quero convidar a minha igreja a esse movimento. Vamos realizar muitas coisas pelo poder de Deus. Não apenas por nosso talento, não apenas por nosso esforço, não apenas por nossa técnica, por nossos métodos, mas pelo poder do Espírito Santo.